Olá, nação estradeira. Você já deve ter assistido aos noticiários de algumas 3 ou 4 semanas atrás na Bahia e de 1 ou 2 semanas atrás do estado de Minas Gerais. Pois bem, eu moro numa cidade, numa região, num vale, onde o Rio São Francisco percorre saindo de Minas Gerais, do norte de Minas Gerais. Ele passa pelo oeste da Bahia e deságua no oceano pelo nordeste. Para muitos que olham para o mapa do Brasil, acham que o rio não passa descendo de Minas Gerais para Sergipe, passando entre Pernambuco e a Bahia. Mas na realidade é justamente essa a topografia que faz o rio escoar. E toda a chuva que caiu no sul, no sudeste da Bahia e que depois veio a cair o dilúvio em Minas Gerais, acumulou um volume absurdo de água que pelas cabeceiras do rio, pelas montanhas, pelos vales, foi escoando até chegar ao Rio São Francisco. E o Rio São Francisco está com um volume absurdamente alto de água. A barragem de Sobradinho, que fica a montante aqui da cidade de Petrolina e Juazeiro, está praticamente no seu limite e a beleza do rio está estonteante. Eu vou levar vocês comigo nessa. André do canal André Custom Bike e o André do já passaram por aqui. Eu sei que Maristela, eu sei que a minha querida Wanda, Capi e os seus respectivos maridos do Ladies of the Road também já estiveram por aqui de alguma forma, de alguma sorte. Não especificamente aqui, mas já cruzaram o São Francisco ali em Piranhas, nas regiões mais jusante aqui da minha região. Vou levar vocês para conhecer um pouquinho da beleza de como está o rio. Vamos mergulhar comigo nessa? Vamos lá. Quem já passou por aqui sabe onde eu estou passeando. A pergunta que não quer calar é o que a dona senhorita está fazendo ali. Eu vou fazer essa perspectiva para vocês verem como está o Rio São Francisco. Vamos comigo nessa? Quem já esteve por aqui sabe que bem ali tem uma sereia e que essas copas de árvores aqui, elas costumam ficar 3 ou 4 metros antes do leito do rio. E olhe onde está. O Rio São Francisco ganhou um volume absurdo e essas barquinhas dos ribeirinhos tiveram que avançar mais de 15 metros. E aí, André? E aí, Seba? Vocês que já bateram fotos comigo aqui, o que é que vocês têm para me dizer? É, meu irmão, ainda temos muito o que falar. Vamos até ali comigo? Vamos rodar. Se liga no que eu vou mostrar. Esse é o Rio São Francisco. Esse mesmo da integração nacional. Se tornou uma atração turística. Olhem para cá como tem gente a essa hora do dia.
por conta disso daqui, ó. Olha o volume de água aqui. Lá no pé da ponte dá para perceber as estruturas de concreto que estão muito cobertas. No passado você conseguiria perceber aqui as pedras e a barquinha contornando essas pedras para conseguir atracar aqui do lado da margem de Petrolina. Do outro lado, Juazeiro, Bahia. Ali existem as torres onde tinha ponte elevatória para passar os barquinhos, as barquinhas, os vaporzinhos. E agora a barquinha que não consegue mais parar aí onde ela está. Estão vendo os postes ali, ó? Ela vai passar por entre os postes ou no entorno deles e vai seguir para dentro do que seria aqui a parte do leito do rio. Claro que esse rio já foi dessa altura daqui, onde tem aquele muro branco ali, é justamente onde tinha onde encostava o rio, né? Então toda essa estrutura daqui branca era justamente onde chegava o rio, mas naturalmente com o passar dos anos essa estrutura foi perdendo, foi ficando cada vez mais à mostra, e hoje nós estamos com essa parte daqui que seria a parte submersa, obviamente há muitas décadas já à vista. E a graça é o jet ski, a graça é perceber como o rio ganhou volume. Ali, para quem conhece, existe uma sereia exótica, uma sereia erótica. Bom, os polêmicos que gostam da conversa sabem do que eu estou falando. E eu vim aqui para dizer a você da HD Friends, a você que gosta do nosso sertão, que venha explorar esse mundão, porque, meu amigo, aqui tem pouso para você. Eu receberei você. Existem muitos irmãos que estão aqui também, que habitam por aqui, para acolher vocês aqui. Venham rodar, venham conhecer o Vale do São Francisco, que tem muita coisa para explorar. A montante dessa passagem aqui, lá atrás existe a barragem Sobradinho. A jusante, mais algumas centenas de quilômetros lá para frente, existe a barragem de Xingó e a barragem de Paulo Afonso. Para lá existem os famosos canyons, sim, onde tem as catamarãs passeando por lá. Por aqui existe uma barca que sai daquele lado, da barca do Rogério, e vai seguir o leito do rio, subindo até a eclusa que fica na barragem de Sobradinho, e que lá as pessoas podem visitar as vinícolas. Sim, você que é desatualizado não sabe, mas nós temos vinícolas com vinhos e espumantes premiados e que exportam produtos para o Chile, para os Estados Unidos, para a Europa em geral. E você que está esperando, venha pra cá rodando. Tchau, nação estradeira. Eu ia embora, mas tive a oportunidade de perceber que esse ser humano já trabalha, milita nesse mundo do agronegócio aqui do Vale. E escutei ele no telefone: rapaz, metros cúbicos, Rio São Francisco. Eu tenho que falar com esse homem. Pedi autorização à patroa, tá pegando sol aqui comigo. Meu velho, me diga quem você é na fila do pão e diga o que é isso pra gente nesse mundão. Bem, meu nome, eu sou Geraldo Júnior, eu sou economista, né, bacharel em economia pelo UFPB, UFCG, UFPB, e já fui secretário, né, de planejamento de Petrolina e também diretor-presidente da agência, fundador-presidente da agência de meio ambiente de Petrolina. É pouca coisa não, viu? Ele é um balde cheio.
Só tô dizendo isso porque ele pediu pra eu falar, tá? É verdade, porque ele é humilde, ele não é se exaltar e mostrar os status sociais que ele tem, não. A ideia é justamente mostrar que a informação que vai vir a partir de agora é informação fundamentada, porque eu sou da universidade e para mim tem que ser ciência acima de tudo. Diga aí um pouquinho. O que é que você deseja? O que é que você está vendo aqui? Se isso daqui é uma situação histórica, se isso acontece todo ano, se isso aconteceu há 10 anos atrás, se aconteceu há 20 anos atrás. O que significa isso pra gente quando a gente pensa na transposição? Eu passei por lá ontem, lá em Caprobó, naquela região. Então, por favor, nesse contexto onde o rio está desse volume, isso é resultado de quê? E o que é que isso pode proporcionar de benefício pra gente? Olha, periodicamente o rio vai viver períodos extremos. Ora ele vai viver períodos de extrema seca e ora ele vai viver períodos de extrema cheia, né? O pessoal da meteorologia costuma dizer que a cada 25 anos você tem uma grande cheia do São Francisco. Defende essa teoria também. Cada vez mais, com o fenômeno das mudanças climáticas, esses extremos tendem a reduzir do ponto de vista temporal, né? E tende a ser mais extremados, tá certo? Isso, então o que a gente está vendo aqui agora é resultado, né? Eu diria que já como resultado das mudanças climáticas que a gente está vivendo no mundo todo, né? O planeta ele é um sistema, né? Completamente interligado, cíclico, né? Ele é completamente interligado, então não dá para imaginar esse fenômeno isolado. Agora, o que a gente tem que fazer é procurar absorver e potencializar essas condições, essas características. Aproveitar o que né? tem para poder fazer limonada, né? Exatamente. Eu estava, inclusive, conversando com um amigo meu, né? Dizendo, olha, a gente tem que aproveitar esse momento agora, e já que a gente tem a transposição, que você tem dois eixos, né? Eixo leste e eixo oeste, é aproveitar e potencializar a transposição e abastecer tudo que existe de represamento de água nesse chamado Nordeste Setentrional. Exato. Sabe por que está falando isso? Porque um terço do Rio São Francisco, dessa água que passa por aqui, vai desaguar no oceano. Não é utilizado. Então a gente precisa represar, precisa usar. Por exemplo, eu sou de Campina Grande. Então, por exemplo, Campina Grande hoje bebe água do São Francisco. A gente está a 800 km, 700 km de distância, né? Então, lá tem um açude chamado Açude do Buqueirão, que tem capacidade de 420 milhões de metros cúbicos de água, né? De represamento. Então, é um momento que você tem de não só o Buqueirão em Campina Grande, mas os outros açudes, Coremas, Mãe d'Água, Coremas, né? Na Paraíba também, de você aproveitar essa água aí e encher, né? Então, é importante nesse momento agora você ter uma gestão dessa água, tá certo? De tal forma que isso possa potencializar. E ao mesmo tempo, né, ter o devido cuidado, né? No que se refere aos impactos, tanto que o rio sofre, né, nos momentos de cheia, mas também ter uma noção clara nos momentos de seca. A gente está vendo agora também que nos momentos de seca existem muitas invasões, né, às áreas de preservação permanente do rio. O rio agora está mandando um recado. Várias cidades, em vários locais, ao longo da bacia do Rio São Francisco, ao longo da calha do São Francisco, né, estão sendo inundadas. Estão sendo inundadas, na verdade, na verdade, o rio está dizendo, olha, esse lugar aqui é meu, esse espaço é meu, sempre me pertenceu. E cabe aos gestores, cabe às pessoas que pensam a gestão, né, ambiental, gestão hídrica do São Francisco, ter uma noção clara de que aquele espaço ali pertence ao rio e precisa ser preservado. E tem que ser aproveitado, né? Exatamente. E não usado então, como fosse uma briga. Exatamente. Então você, a partir daqui é possível você ter vários olhares, né? Você ter o olhar econômico, ter o olhar da gestão urbanística das cidades, ter o olhar ambiental, tá certo? Então, a partir desse fenômeno aqui, é importante a gente ampliar o leque de possibilidades, tá certo? De visões, e estabelecer ações, estabelecer políticas públicas que possa viabilizar uma gestão de um lado hídrica, econômica, social, ambiental. Deixa eu aproveitar que você engoliu um pouquinho aí a saliva para perguntar para você. O volume desse rio
regularmente, há uns anos atrás, ele era de quanto e quanto deve estar mais ou menos hoje? Olha, eu vou só para vocês terem ideia. Hoje nós estamos liberando aproximadamente 3.800 metros cúbicos por segundo, tá? A partir de Sobradinho, tá? Mas a gente chegou num ponto muito crítico em 2015, em setembro de 2015, em que a vazão do rio, Sobradinho estava liberando 800 metros cúbicos por segundo e teve que reduzir essa vazão para menos de 800 metros cúbicos por segundo. Por quê? Porque ou reduzia isso ou traria problema para a captação das bombas do perímetro irrigado, por exemplo, Nilo Coelho, Maria Tereza, tá certo? Isso poderia inviabilizar toda a economia de Petrolina, tá certo? Então, por isso que você pensar a gestão hídrica do São Francisco para evitar fenômenos críticos como ocorreu em 2015 é muito importante. E eu dizia naquele momento que em 2011 a gente chegou a ter a represa de Sobradinho com mais de 90% da capacidade de Sobradinho. Em 2011. Em 2015 a gente chegou praticamente a ter um volume útil de 7%. Qual a leitura que eu fiz? É que ocorreu uma má gestão hídrica do rio no intervalo de 5 anos. Porque o rio não deixa de desaguar no oceano. Não, e nem pode deixar de desaguar no oceano, porque é um grande problema. Olha só, quando a gente foi conversar em 2015 com os órgãos, a Agência Nacional de Águas, com o Comitê de Bacia do São Francisco, com a CEMIG, né, que detém a usina de Três Marias em Minas Gerais, né, e o pessoal disse, olha, a gente, e Ruibama, disse, ó, a gente não pode reduzir muito a vazão de Sobradinho, né, e o complexo de Paulo Afonso e Xingó. Por quê? Porque se a gente reduzir muito, a água vai chegar na foz com menos força, então o mar tende a invadir. E o problema é que lá na foz você tem próximo a captação de água que vai para Sergipe, que vai para Aracaju. Então essa água não pode chegar em Aracaju salina, salobra, tá? Com muito sal. Então você está enxergando o tamanho da problemática, então você tem que ter uma gestão das águas do São Francisco que é complexa, porque envolve muitos interesses que eu digo, interesses até das cidades, de sobrevivência. Você não pode deixar para uma cidade do Porto de Aracaju sem água, ou bebendo água salobra. Quantos mil habitantes nós temos aqui no Vale do São Francisco, somando Petrolina, Juazeiro e as cidades do entorno que se abastecem daqui? Só Petrolina e Juazeiro você já tem hoje próximo de 600 mil habitantes, as duas. Vocês acham que isso é pouco? Acham que Petrolina e Juazeiro ele tem um volume de uma população que se alimenta desse rio e exporta a partir desse rio? As mangas que chegam lá chegam com a água do rio. Isso. As uvas que saem daqui saem com a água do rio. Concorda comigo? Concordo. Então tem uma relação muito valiosa essa água que passa por aqui. Se você tivesse que dar uma mensagem para a turma que está lá no sul, no sudeste, e sem saber muito bem o que significa dizer o nosso Nordeste, o que é que você poderia falar para eles, de modo a eles virem aqui explorar e sair daqui falando, mas falando consciente da nossa riqueza cultural? Eu diria que o Nordeste, tanto quanto o Brasil... Ele é apaixonado pelo Nordeste, viu? Então dê um desconto. Tô brincando. Apesar de ser carioca de nascimento. Isso, rapaz! Tá, mas o Nordeste, eu gosto muito do Nordeste. E, assim, pra quem é do Sudeste, isso aqui é um choque. Tá certo? Assim, porque jamais imagina que Petrolina e Juazeiro seja as duas cidades, seja a cidade que exporta uva, né? 90% de toda a uva exportada, né, do Brasil sai daqui, tá? E aqui é engraçado, vou contar uma história interessante, certo? Assim que eu cheguei aqui da Paraíba, né, duas coisas que me impactaram muito, né? Eu cheguei aqui, eu fui no Rio, eu vi ilha no Rio, né?
E aí aquilo me assombrou, porque eu venho de uma região muito árida, que é a Paraíba, sobretudo Campina Grande, muito árida, seca. A gente não tem um rio nessa dimensão. De repente eu me deparei com uma ilha, né? Várias ilhas no rio. Então isso me chocou muito. E de 500... né? 1 hectare, às vezes. Sim, grande, não, ilha grande. Você pega a ilha de Assunção aqui em Cabrobó, a ilha de Assunção você entra numa rodovia estadual, você vai rodar dentro da ilha 20 quilômetros. Tá certo? Tá Só pra você ter ideia, tá? Que é a maior ilha do São Francisco, né? Então isso foi a primeira coisa. A outra coisa que também me chocou muito é o seguinte, é que aqui a gente tem a convivência. Eu fui numa roça de uva, né? E aí o cara tava produzindo uva sem semente. Só aqui é o que existe tecnologia mais moderna, mais avançada, certo? De tecnologia desse segmento no mundo, tá? E aí ao lado eu olhei e eu vi um senhor produzindo feijão e mandioca ainda na enxada. Então veja o quanto é contraditório. O que existe de mais moderno do ponto de vista tecnológico convivendo, dividido por uma cerca com existe mais arcaico e mais atrasado em termos de tecnologia de agricultura. Quer vir conhecer essa região? Nós temos lugar até para você visitar, meu irmão. Mas eu vou falar com uma senhorinha, ó, vou perder a amiga, que é a esposa dele, que particularmente nunca a vi. Pela sua perspectiva de habitante da nossa região, será que você poderia nos dar pelo menos 1 minuto do seu depoimento a respeito da satisfação de morar por aqui? Sim. Por favor. Olha, na verdade, é um grande prazer morar aqui nessa região, né? Porque é essa riqueza toda e também a gente conviver com a recepção das pessoas. As pessoas aqui são muito receptivas. Então, assim, é um lugar que acolhe pessoas de todos os cantos do Brasil, né? Então, fica o convite para que outras pessoas venham conhecer também. E, assim, conhecer, porque a partir do conhecimento a gente começa a valorizar ainda mais, né? Ela é administradora, ele tava falando aqui no meu ouvido, o meu ponto. Ele é administradora e socióloga. Vamos embora? Ah, tranquilo. Vamos almoçar? Venha tomar água do Rio São Francisco. Dizem que você nunca mais deixa de voltar. É verdade. Tchau, tchau, nação.